e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, os nossos entendimentos, para que possamos pegar toda a grandeza, toda a riqueza da sua palavra. Isso mesmo, a riqueza da palavra de Deus. A riqueza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito gloriosa. A palavra de Deus vale mais do que todo ouro junto nesta terra, toda prata, toda joia, todas as pedras preciosas. A palavra de Deus vale mais do que tudo. E tem mais. Tem mais. A palavra de Deus não pode ser roubada. Não pode. Quando a pessoa guarda dentro de si, no seu coração, digamos assim, quando ela mantém trancafiada esta palavra dentro de si, então, tudo que ela necessitar, tudo que a pessoa precisar, a palavra tem lá para lhe sustentar, para lhe garantir que Deus é com ele, com ela. E essa é a riqueza que Deus passou para Abraão. Deus abençoou Abraão. Abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que forem amaldiçoados, os que amaldiçoarem você. E eu me lembro que, apenas a título de exemplo, mas um político, um determinado político importante no mundo, de um determinado país, ele disse assim: eu amaldiçoo Israel das profundezas das minhas entranhas. Ele falou isso e saiu na mídia, etc. E o que aconteceu? Esse homem forte, saudável, militar, esse homem que era jovem, ele contraiu um câncer exatamente nas profundezas das suas entranhas. Aí ele apelou para bruxaria, feitiçaria, para medicina, para tudo que tinha condições nesse mundo. Ele tinha muito dinheiro. Ele envolveu todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna pela saúde. E não conseguiu. Morreu. Morreu porque se amaldiçoou. Isso mesmo. Ele se amaldiçoou. Então, segredo para os que forem sábios. Não amaldiçoe Israel. Não amaldiçoe a ninguém, mas em especial a Israel, porque Israel foi abençoado por Deus. E ele disse na sua palavra, que continua valendo.
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Israel. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Israel. Mas os que te abençoarem serão abençoados. Então não tem mais ou menos. O que tem está escrito e Deus empenhou a sua palavra. Não se brinca com Deus, com as coisas de Deus. Qualquer pessoa neste mundo, qualquer pessoa que amaldiçoar Israel vai ser amaldiçoada pelo próprio Deus. Porque já está determinado isso. Ninguém pode mudar isso. Nem Deus pode mudar. Porque Ele determinou. E serão abençoados os que abençoarem Israel. Minha amiga e meu caro amigo, o que Jacó queria, perseguia e conquistou foi essa bênção. A promessa de bênção do pai, a bênção do seu pai, que era Isaque, que por sua vez herdou a bênção de seu avô, Abraão. Então foi passando de pai para filho. E isso perdura até hoje. Só que de forma muito mais, infinitamente mais larga do que foi naquela altura, porque a bênção do primogenitura era só para o primeiro filho homem. Mas quando Jesus veio, ele trouxe a bênção para todos os que nele creem. Ele trouxe a bênção da primogenitura para todos. Não só para um ou para outro, mas para todos. Todos em Jesus são primogênitos. E quando nós somos primogênitos de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, somos um. Somos um no Senhor Jesus. É como Jesus fala lá, a igreja dos primogênitos. Ele diz sobre esta pedra, esta fé, esta convicção, esta preciosa promessa: edificarei a minha igreja. Então, a igreja é uma só. A igreja, aos olhos de Deus, é uma só. E a igreja dos primogênitos. Todos são primogênitos. Não tem um primogênito, como tinha o caso de Abraão, de Isaque e de Israel. Não. Todos nós, em Jesus, somos primogênitos de Deus. Aleluia. O que quer dizer? Nós, em Jesus, quem crê em Jesus, quem está em Jesus, quem vive e crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. Então, é isso que está reservado para os primogênitos. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não dão valor à palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus, tratam a palavra de Deus com desdém. E quando lê a Bíblia, lê com os olhos cansados, quase que obrigado. Não, minha amiga, meu amigo. A palavra de Deus é uma riqueza imensurável, e mostra a grandeza de Deus,
a grandeza de Deus infinita para aqueles que são humildes em espírito. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, amiga e amigo, coloque esta pedra como fundamental na sua vida, por exemplo, na construção da sua casa, da sua família. Não a casa física, mas a casa que é a sua família. Quando você casar, procure casar com um primogênito de Deus, porque se você casar com uma pessoa que não é primogênita de Deus, e sendo você primogênito, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então procure uma pessoa que tenha o mesmo espírito que você, o espírito da primogenitura. A pessoa que tem o seu DNA do próprio Deus, para que você seja feliz e os seus filhos sejam bem-aventurados, sejam abençoados também. É colossal esse entendimento da primogenitura. E, por isso, Jacó arriscou o seu pescoço, mas ele conquistou por ser insistente, perseverante, teimoso. Ele insistiu numa coisa que era quase que impossível, mas ele conquistou porque o irmão dele foi relapso, relaxado. O irmão dele foi, no mínimo, mal aos olhos de Deus, porque rejeitou a sua salvação, que é o direito da primogenitura, a salvação da sua alma. Minha amiga, meu amigo, Jesus disse, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que vão estar lá no Monte Sião, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São a igreja dos primogênitos, igreja, congregação dos primogênitos. É isso aí. Então, quando Jacó saiu, fugido de casa, falamos ontem, ele só carregava isso dentro de si. A gravidez da primogenitura. Ele ficou grávido da primogenitura. Agora, era só ver o resultado que se seguiria ao longo dos anos. Ele conquistou o que ele tanto queria. Ele teve que lutar. Ele mentiu, ele enganou. Ele fez das tripas coração, mas ele tomou posse daquilo que ele cria mesmo. E para você tomar posse da primogenitura, melhor, para você tomar posse do espírito da primogenitura, que é o Espírito Santo, você tem que sacrificar, lutar, dar o melhor de si. Colocar em primeiro lugar, colocar o Senhor Deus como primeiro na sua vida. Jacó saiu de casa fugido, uma mão na frente e outra atrás, mas carregando aquela gravidez. Bom, agora eu estou grávido. Grávido
da primogenitura. Aleluia. Isso é muito bacana. Isso é preciosíssimo. Ele gemeu, mas conquistou, tomou posse dos seus direitos por conta daquela bênção, a palavra que o seu pai pronunciou para ele. O Pai, o nosso Pai, também já determinou a sua palavra, a sua bênção para todos. Você não precisa ser rico, você não precisa ser sábio, você não precisa ser esperto, você não precisa ser Vivaldino, todos os seres humanos têm o direito de tomar posse dessa bênção, a primogenitura, através, obviamente, do Senhor Jesus Cristo. Então, amiga e amigo, avalie a sua fé, pese a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Se está faltando alguma coisa, se você tem alguma coisa pendente no passado, algum erro, alguma falha, coloque aos pés do Senhor Jesus. Ele vai apagar, vai perdoar e vai te aceitar. A primogenitura que Jacó comprou, que pagou o preço, é de graça para toda e qualquer pessoa. Você não precisa ser rico, pobre, classe média, classe baixa, não importa a raça, a cor, não importa o grau de instrução, não importa a sua posição na sociedade. Você pode ser um morador de rua. Você pode ser a pessoa mais insignificante na face da terra. Você pode ser a última das criaturas neste mundo. Você também tem o direito de tomar posse da bênção das bênçãos, que é a primogenitura, que é o batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo. O batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. É o selo de Deus na vida da pessoa. Já pensou você carregar isso dentro de si? Então, aquelas fraquezas, aquelas debilidades, aqueles problemas que você teve no início da sua juventude, aqueles traumas sofridos pelos adultos, você que foi condenada pelo seu padrasto ou pai e abusado, e foi jogado na lama, o Espírito Santo vem sobre você também. O espírito da primogenitura, o DNA de Deus se faz presente na sua vida, desde que você concorde com ele. Desde que, não é só concordar, eu aceito, não. Não é isso, não. Eu lembro que eu aceitei Jesus como meu Salvador N vezes. E até a Esther falava para a mãe dela: puxa, mamãe, aquele rapazinho ali, coitado, ele não entende nada. Toda vez ele está levantando a mão para aceitar Jesus. É porque eu não tinha certeza ainda. Até que um dia ele veio e me selou. Aí sim, eu tomei posse da minha primogenitura. Você também pode tomar posse da sua primogenitura desde o momento em que você ambiciona isso, desde o momento em que você deseja isso, a coisa como uma coisa mais preciosa na face da terra, porque ela é a herança dos filhos de Deus. Isso mesmo. A bênção da primogenitura é a herança dos verdadeiros filhos de Deus. A pessoa só é filha de Deus
quando ela toma posse deste selo, quando ela é selada com o Espírito Santo, quando ela é marcada com o Espírito Santo, quando ela realmente nasce da água e do Espírito Santo. Jacó só carregava dentro de si essa fé, essa crença. Não, agora eu estou abençoado, não importa se eu tenho só uma botijazinha de azeite, não importa que eu esteja andando nesse deserto causticante, não importa que eu esteja sozinho, desarmado, não importa que eu esteja nessa situação, a minha situação já mudou desde o dia em que o meu pai impôs as mãos sobre mim e disse assim: Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra e da abundância de trigo e de mosto. Quer dizer, Deus não limitou para Jacó as suas promessas. Então, o pai dele, o pai de Jacó, Isaque, determinou, Deus te deu do orvalho dos céus, das gorduras da terra, tudo que está nos céus e na terra, além da abundância de trigo e de mosto, que é o suco de uva, primeiro suco da uva. Sirvam-te povos e nações. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Quer dizer, todos vão se curvar a ti. Todos. Sê senhor dos teus irmãos. E os filhos da tua mãe, quer dizer, teus irmãos, se encurvem a ti, se inclinem perante a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amiga, eu pergunto a você, meu amigo, a gente precisa de sorte? Hein? Quem é o bendito do Senhor? Quem é selado com o Espírito Santo precisa de sorte? Precisa avaliar o horóscopo, o seu número? Precisa? Não precisa de nada, não depende de nada. Não depende de cartomante, não depende de bruxo, não depende de sorte, não depende de nada. Apenas do que já está determinado. Porque a bênção das bênçãos está com aquela criatura. Nós falamos ontem a respeito, quando você amaldiçoar alguém, se você amaldiçoar alguém, cuidado. Cuidado para que essa maldição que você lança para uma outra pessoa, você queira para uma pessoa que já está selada, carimbada com o Espírito Santo, não tem maldição que pega, não tem encantos, não tem nada que possa mudar aquela situação. Pelo contrário, essa maldição que você delega ou dá à pessoa que você odeia, vai voltar para si. Mas ela está livre. Então, eu não ando com patuá no pescoço, eu não faço marca no meu corpo, eu não faço nada disso. Nada. Zero. Por quê? Porque este corpo é sagrado.
está consagrado para servir ao meu Pai, ao meu Senhor, por todos os dias que viver neste mundo. Amiga e amigo, que Deus seja com você, que Ele abra o seu entendimento, os seus entendimentos, para que você possa ver a grandeza de Deus na sua vida. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.